Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Depois de um longo tempo, novamente, seguimos aqui, firmes e fortes. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham passado um bom Natal, um bom Ano Novo e que o ano de 2023 reserve ótimas coisas de Deus na nossa vida. Como vocês estão vendo aqui, eu tô com uma mãozinha imobilizada porque eu sofri um acidente com queimadura, tava cozinhando, caiu brigadeiro aqui no meu dedinho, meus dedinhos e queimou. Mas tá tudo bem, o bebê tá bem, eu tô bem e é isso que importa. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma leitura bíblica, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa enviar o seu Espírito Santo, que essa leitura nos traga muito aprendizado, muita força e esperança para seguirmos no caminho de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A história da festa do casamento. Jesus continuou contando outra história. O reino de Deus, disse, é como um rei que promoveu um banquete de casamento para seu filho. Ele enviou os mensageiros para chamar os convidados, porém eles não vieram. Mandou outro grupo com a seguinte mensagem: já que tudo está na mesa, a carne está pronta para assar, venham para a festa. Entretanto, eles deram de ombros. Um foi cultivar o seu jardim, outro foi trabalhar no seu comércio. O restante, sem nada melhor para fazer, espancou e matou os mensageiros. O rei ficou furioso e enviou seus soldados para eliminar aquela corja e destruir a cidade deles. Então ele disse aos seus serviçais: temos um banquete de casamento preparado, mas não temos convidados. As pessoas que convidei não vieram. Vão para as esquinas mais movimentadas da cidade e convidem para o banquete qualquer um que encontrarem. Eles saíram às ruas, convocando qualquer um que achassem, sem distinguir os bons dos maus. Na hora do banquete, todos os lugares estavam preenchidos. Quando o rei entrou na sala, observou que um homem não estava com roupa apropriada e perguntou-lhe: amigo, como ousou entrar na festa vestido assim? O homem ficou sem fala. Então o rei disse aos seus servos: tirem-no daqui, rápido. Amarrem esse sujeito e mandem para o inferno. Certifiquem-se que ele não vai voltar. É isso que quero dizer quando afirmo: muitos são os convidados, mas poucos participam. Pagando impostos a César. A essa altura, os fariseus haviam preparado uma armadilha para Jesus, certos de que iriam incriminá-lo. Para isso, enviaram seus próprios discípulos e alguns partidatários de Herodes, com esta pergunta: mestre, conhecemos a sua integridade, sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus com muito zelo e não se importa com a opinião popular e não explora os seus discípulos. Diga-nos, com toda honestidade, é correto pagar impostos a César? Jesus percebeu de imediato as segundas intenções e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la. E eles lhe entregaram uma moeda de prata. Quem é esse que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. Jesus concluiu: deem a César o que pertence a ele e deem a Deus o que lhe é devido. Os fariseus ficaram sem resposta e foram embora atordoados. Casamento e ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, o grupo que nega a ressurreição de Cristo, se aproximaram de Jesus e perguntaram: mestre, Moisés disse que, se um homem morre sem filhos, o irmão dele é obrigado a casar-se com a viúva e ter filhos com ela. Pois bem, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos, e sua esposa passou para o irmão dele. O segundo também a deixou sem filhos, igualmente o terceiro e assim todos os 7. Por fim, a mulher morreu. Queremos saber o seguinte: na ressurreição, quem
de quem ela será a esposa? Afinal, ela foi casada com cada um deles. E Jesus respondeu: Vocês estão raciocinando errado, e vou dizer o porquê. Primeiro, não conhecem as Escrituras. Segundo, não sabem como Deus atua. Depois da ressurreição, o casamento já não mais existirá. Assim como os anjos, toda a nossa atenção estará em Deus. Com respeito à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram as Escrituras? A gramática é clara. Deus diz: Eu sou, não eu era. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. O Deus vivo é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. A multidão ficou impressionada ao ouvir esse diálogo. O mandamento mais importante. Quando souberam que Jesus levara a melhor sobre os saduceus, os fariseus uniram forças para outro ataque. Um dos líderes religiosos, falando pelo grupo, apresentou uma questão que, na opinião deles, iria desmascarar Jesus. Mestre, qual o mandamento mais importante na lei de Deus? Jesus respondeu: Ame ao Senhor seu Deus com toda paixão, toda fé e toda inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Há mais um segundo ligado a esse. Ame ao seu próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Mestre e filho de Davi. Enquanto os fariseus se reorganizavam, Jesus desequilibrou-os com esta pergunta: O que vocês pensam a respeito de Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: De Davi. Jesus prosseguiu: Bem, se Cristo é filho de Davi, como vocês explicam que Davi, inspirado, disse que o Cristo era o seu Senhor? Disse ao meu Senhor: Assente-se aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos meus inimigos um descanso para os meus pés. Se Davi o chama Senhor, como pode ele, ao mesmo tempo, ser seu filho? Isso deixou os fariseus aturdidos, literalistas que eram. Não querendo arriscar uma nova humilhação num debate público, desistiram de lhe fazer perguntas. Amém! Vamos lá. Aqui, a história, eu estava pensando aqui enquanto eu lia, né, que tem muitas passagens bíblicas que às vezes me deixam, é muito engraçado, né, porque tem algumas passagens na Bíblia, porque essa Bíblia é a que eu leio na minha vida, com meu marido, aqui em casa, enfim, tem uns pontos de interrogação, porque às vezes a palavra de Deus, ela nos deixa assim, com uma incógnita na cabeça, né, do tipo, o que isso está querendo dizer, né, qual que é o ensinamento que eu tenho que absorver daqui, né, então, nessa primeira história aqui, na história do casamento, né, que tinha festa de casamento e tudo mais, e aí os convidados foram chamados, eles não foram, e depois chamaram a todos, e muitos foram, a mesa ficou cheia, e uma só das pessoas foi expulsa porque ela não estava de acordo, né. No final, a moral, ele tá falando assim, é isso que quero dizer quando afirmo, muitos serão convidados, mas poucos participam. E eu fico refletindo sobre essa palavra, pensando, o que ele quer ensinar pra gente aqui, né? Eu não sei, né? Eu não tenho muita segurança para falar sobre essa palavra, porque ela sempre me deixa um pouco confusa, tanto essa parte quanto a parte aqui de baixo, né? Mas sobre essa parte, o que eu entendo é que, assim como todos são convidados para a mesa, né? Para a mesa do Senhor, que é para o reino de Deus, poucos são aqueles que realmente estão dispostos aí, né? Tipo, as pessoas que estavam destinadas aí naquela festa, que seriam os convidados mesmo, que foram convidados para a festa, não participam do banquete final, né? Assim como todos nós somos convidados para ir para o céu, mas poucos serão os que vão participar mesmo, os que vão de fato chegar a encontrar com Deus. E dentro desses poucos que vão até lá, que parecem que vão chegar no reino dos céus, podem ser ainda, tipo, não, você não, porque você não seguiu
o que Deus queria, né? O que Deus esperava de você. Mas essa me deixa sempre incógnita, essa leitura. Aí aqui na próxima passagem ele fala sobre os impostos, né? E aqui sempre para refletir como que as pessoas que perseguiam Cristo, né? Os fariseus, os saduceus, todo aquele povo que era o povo de Deus, né? O povo que era o povo religioso, como que eles sempre estavam na busca tentando desmascarar, tentando pegar Cristo, tentando pegar uma pegadinha em Cristo, né? Como isso pode acontecer, mas era o que acontecia. E aí como Jesus sempre era muito sábio ao responder, né? Que nem aqui quando ele respondeu, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, para você não misturar as coisas, né? Porque se ele falasse que não tem que pagar imposto ou qualquer coisa parecida, ele ia acabar se entregando, né? E realmente o que é de Deus e o que é do governo, o que é, enfim, pra gente não misturar as coisas. Aí aqui vem mais uma parte aqui que é a outra parte que eu falei que eu fico sempre confusa, que é sobre essa história da lei de Moisés, sobre os filhos, né, que a mulher ia passando de irmão para irmão, que isso está lá no Pentateuco, lá nas leis de Deus, lá atrás, né, e aí aqui quando ele explica isso, eu fiquei assim, esses dias essa semana eu acabei de ler Lucas de novo, né, que continuei lendo e acabei de ler o Novo Testamento pela segunda vez e tô lendo pela terceira, os evangelhos, né. E aí, nessa terceira leitura, eu acabei essa semana, né, Lucas, e o Evangelho de Lucas. E aí eu passei por essa passagem e eu fiquei refletindo, né. Eu falei, aqui em Mateus ele explica mais especificamente, né, falando que depois da ressurreição não tem casamento. Eu falei, poxa, mas eu pensei que eu ia ficar com o Léo casadinho assim, depois da eternidade também, né, foi um baque um pouco, mas tudo bem, mas também não fiquei muito clara sobre isso, assim, são duas passagens que, inclusive se você é uma pessoa que entende mais, se você puder me explicar, eu vou ficar muito feliz. Eu preciso buscar mais informações sobre isso, porque são duas passagens que me deixam uma incógnita, sabe, do entendimento sobre elas, porque me deixa, tipo, tá, eles falam da lei antiga de Deus e aí Jesus dá uma explicação sobre isso, mas não me esclarece muito bem. E aí, o final aqui, essa é a minha parte favorita desse capítulo, que eles perguntam sobre o mandamento mais importante, né? E aí, Jesus dá essa resposta maravilhosa, falando que é ame ao Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência, e ame ao seu próximo como a você mesmo. E diz que todo o resto deriva disso, né? E eu acredito piamente nisso, porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, a gente tem uma conduta que agrada a Ele, né? Então, a gente segue a nossa vida querendo agradar a Deus e fazendo coisas que o agradem, fazendo coisas que nos levem para mais próximo dele. E além disso, né, a gente tem que, por isso, acima de tudo, e amar nosso próximo como a nós mesmos. Então, aí fica a lição de que a gente deve se amar, a gente deve se respeitar, né, porque nós somos templo e casa do Espírito Santo, casa de Deus, e colocar isso em prática para com o nosso próximo também, né. Então, com certeza, se a gente vive com base nesses mandamentos, a gente vai ter uma vida que agrada a Deus, né? E aqui, nesse último pedaço dessa leitura, que ele fala sobre mestre, filho de Davi, né? Novamente, os fariseus vinham com perguntas para tentar desestabilizar Jesus. E ele falou na verdade, agora foi Jesus que perguntou para eles. Enquanto eles estavam tentando tramar alguma coisa, Jesus foi lá e perguntou, citando a Bíblia, né? Citando um salmo, né? O salmo que diz, disse ao meu Senhor, assenta-te aqui ao meu lado direito, até que eu faça dos meus inimigos um descanso para os pés. Se a gente olhar nos evangelhos, em muitas passagens, Jesus cita a Bíblia para combater o diabo, para combater os fariseus, para explicar coisas para o povo. Então, em diversos momentos, ele cita a Bíblia. E aí, eu acho que esse é um ensinamento muito profundo que Jesus nos dá sobre conhecer a palavra de Deus, né? Porque até a vinda de Jesus, a Bíblia existia, né? A palavra de Deus já existia, as leis já existiam, eles já estudavam sobre isso. E Jesus conhecia a Bíblia. Então, como Jesus é nosso ser humano referência, né? Tipo, nossa inspiração, ele conhecia a Bíblia, assim como nós temos que nos esforçar e nos dedicar a
a conhecer a palavra de Deus, porque assim como ele usava a palavra de Deus para se resolver em vários momentos, isso também funciona com a gente, né? Vários momentos em que há conflito espiritual, em que nossa cabeça está perdida, em vários momentos eu já me vi socorrida pela palavra de Deus que me vem à cabeça, num momento de desespero, num momento de súplica, né? Por exemplo, esse acidente que aconteceu com a minha mão, no dia que eu me machuquei, foi muita dor, foi uma queimadura de 2º grau, e eu me vi recitando partes da Bíblia e pedindo ajuda, assim como o Davi pediu, assim como Jesus pediu, e eu falei, poxa, que bom que eu tive esse socorro, né? Para conseguir me acalmar, para conseguir manter a calma e ficar tudo bem. Então é mais um exemplo que Jesus nos dá sobre a importância da gente conhecer a palavra de Deus. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!